Glória a Deus! Paz do Senhor Jesus, boa tarde. E vamos começar a nossa imersão aqui. Hoje nós estamos aqui dentro do carro, estamos no interior para fazer o trabalho social, tá? São várias horas dirigindo até essa cidade, uma cidade pequena, e eu não estou divulgando o nome da cidade porque eu não quero que ninguém atrapalhe isso, tá? Quando a gente chegar lá, vai fazer o trabalho social, depois eu vou enviar para você, você vai ver tudo direitinho. E a gente está indo pessoalmente nesse trabalho social de hoje para garantir que as pessoas recebam não apenas um prato de comida, não recebam apenas uma água mineral, um suco, uma fruta, não, mas que recebam também todo o apoio espiritual e emocional que qualquer ser humano merecia receber. A gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo, mas é o que a gente sonha, né, para as pessoas, e por isso estamos na estrada aqui, encostei o carro para a gente poder fazer essa imersão. E eu tenho certeza que hoje você vai se aprofundar ainda mais na questão de quebrar o sistema religioso, quebrar o sistema terapêutico, e para que você possa pensar por você mesmo, porque nunca vai ser perder tempo pensar com a sua própria cabeça. Bispo Leandro, boa tarde. Boa tarde, a paz, exatamente. O objetivo nosso é sempre que a pessoa possa ser ela mesma, da forma como Deus fez ela, porque muitas pessoas não se valorizam, ou acreditam que não tem valor, ou pensam que não tem valor. Mas, na verdade, toda pessoa, inclusive essa que está assistindo agora essa imersão, ela tem um valor muito grande para Deus e para nós. Por isso que nós temos trabalhado incansavelmente para que essa mensagem chegue até a vida dela. Então já peço que você escreva assim nos comentários: eu quero me aprofundar na espiritualidade. Você vai escrever isso 3 vezes aí nos comentários: eu quero me aprofundar na espiritualidade. Assim que você escrever, já clica aqui na mãozinha para cima, ó, deixa o teu joinha para o YouTube poder expandir o alcance da imersão. E eu também peço que você se inscreva no canal. Amanhã nós vamos fazer um dia muito importante da imersão. Amanhã é sábado. Vamos fazer um dia muito importante da imersão e vamos estar encerrando essa imersão no domingo. Domingo vamos encerrar a imersão. Então eu gostaria muito que você prestasse muita atenção em tudo aqui, se inscreva no canal, não perca. Só clicar aqui embaixo em inscrever-se, nessas letras vermelhas aqui. Clicou em inscrever-se, vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica no sininho. Clicou no sininho, vai aparecer a palavra todas, você clica lá, está inscrito no canal, é de graça, não tem que pagar nada. E por último, eu queria que você compartilhasse. Eu normalmente oriento que você não compartilhe a imersão, mas hoje eu queria que você compartilhasse, porque hoje vamos falar sobre o bem-estar espiritual, e isso é uma coisa que está entalada aqui na minha garganta, e eu preciso falar. O que eu vou falar agora, eu vou machucar o sistema religioso, eu vou confrontar o sistema religioso, eu vou abrir a sua cabeça para que você possa entender qual é o propósito do sistema religioso. Lembre-se que sistema religioso não é a placa de uma igreja. Sistema religioso não é um pastor ou outro pastor, não. Sistema religioso é toda uma linha de pensamento, de raciocínio, de ideias que as pessoas tentam emplacar na gente para tentar escravizar a nossa mente e o nosso coração. Então, se inscreva, compartilha. Não esquece que amanhã, às 6 da manhã, tem oração aqui no canal, dos nossos 12 dias da campanha de oração em jejum. Meio-dia tem a live que tem sido um sucesso, Libertação Sem Religião. Essa live está crescendo muito, muito, muito mesmo. Está tendo uma audiência muito acima da curva aqui no meu canal. Sabe que o meu canal é um canal pequeno, mas tem tido uma audiência acima da curva, porque eu percebo que muita gente está concordando que para libertar não precisa de religião. Então, meio-dia você não pode perder. Falando sobre a questão do bem-estar espiritual, Bispo Leandro, a gente foi criado num lar evangélico, certo? Aonde foi nos ensinadas muitas doutrinas, dogmas, costumes religiosos, no nosso caso religiosos cristãos, né? Protestantes, né? Sim. No nosso caso. Só que quando a gente fala do bem-estar, o que que é isso? Muita coisa que a gente fazia ali do que foi nos ensinado era coisa que não fazia bem pra gente. E às vezes o sistema tenta convencer a gente o seguinte: ah, não, mas você tem que contrariar a sua vontade para agradar
a Deus. Só que esse tipo de ensinamento é mentiroso. O que eu tenho que contrariar para agradar a Deus não é a minha vontade, é a minha carne, é diferente. Vontade e carne são coisas completamente diferentes. O que é carne? São questões pecaminosas. Sim, eu tenho que abrir mão do pecado para agradar a Deus, concordo. Eu tenho que abrir mão das coisas mundanas que incentivam a minha carne para agradar a Deus, concordo. Só que tem muitas questões doutrinárias, de dogma, não só na religião evangélica, mas na católica também, no espírito também. E se tem alguém que é espírito está me assistindo agora, ou católico, ele vai concordar comigo. Que são coisas que as pessoas ensinam pra gente, mas que não faz bem pra gente. Não, sabe? São coisas que não trazem um bem-estar pra gente. Nós falávamos ontem, por exemplo, o senhor até citou um exemplo, né, quando ficou doente, estava na igreja, fazia parte de um ministério, era pastor. E muitos daqueles que eram muito homens de Deus, quando o senhor ficou doente, estão nem aí, nem se preocuparam. E os que eram tratados como endemoniados, esses se preocuparam com você. Então, trazendo para essa realidade, e muitas das vezes é colocado uma imposição na religião para você fazer uma coisa, religiosamente falando, que não está legal. Por quê? Porque você não se sente bem fazendo aquilo. Você até faz porque alguém mandou. Você faz porque quando você chegou na religião, todo mundo já fazia. Você acaba fazendo para não ficar mal visto no meio dos outros. Mas não é aquela coisa que você gostaria de fazer. Parece que algo lá no seu íntimo fala assim, pô, isso não está certo. Até porque, o apóstolo, normalmente esses ensinamentos religiosos que são desvirtuados da verdade, eles têm um fundamento correto. Eu me lembro que Jesus uma vez falou para os fariseus o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo do endro, da lã e do cominho, mas negligenciam os preceitos da lei, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Então, o que importa é o preceito que a pessoa precisa viver, e não o dogma religioso, né? Por exemplo, é como o senhor falou, a luta contra a carne ela é real, mas nós vivemos ela 24 horas por dia. Não é por causa da religião que a gente vive ela, a gente vive ela por causa de Deus, por causa da nossa vida. E não apenas para agradar a Deus, mas porque é a melhor forma de se viver. Deus ele não quer robozinho, me agrada, me adora e eu vou te dar alguma coisa, não. E Deus ensinou para nós o melhor jeito de nós vivermos, né? E esses preceitos são os que têm que ser seguidos, não os dogmas religiosos. Por exemplo, é óbvio que uma mulher, por exemplo, ou mesmo que seja um homem, não deve usar roupas sensuais. Mas aí tem igreja que proíbe a pessoa de usar saia. Nem toda saia, por exemplo, é uma saia indecente. Calça. Perdão, proíbe de usar calça. Nem toda calça é uma calça indecente. Tem igreja que proíbe a mulher de usar maquiagem. Nem toda maquiagem é uma maquiagem indecente. Né? Tem igreja que a pessoa não pode raspar o sovaco, né? A mulher não pode cortar o cabelo. Não pode cortar o cabelo. Quer dizer, mas o que isso tem a ver com a luta contra a carne? O homem não pode ter barba. O homem não pode O outro já não pode fazer a barba. Aí tem igreja que já não pode fazer a barba. Então, isso são preceitos humanos que não levam ninguém a lugar nenhum. E muitas pessoas, eu estou dando só um exemplo, essa pessoa que está assistindo agora, ela sabe qual o preceito que ela, de repente, está seguindo, que ela mesma já não sabe. Acho que isso não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com a forma como eu quero viver, não tem nada a ver com Deus. O senhor está falando da religião evangélica, né, cristã. Beleza. Agora, se a gente for falar da religião espírita, aí manda o cara fica 7 dias dentro de um lugar, raspa a cabeça, faz um corte, bota água podre na cabeça da pessoa, tem que beber água podre. Mas será que isso tá legal, pô? Porque se o espírito é tão mais evoluído que eu, por que eu tenho que beber água podre? Não faz sentido, né? São essas coisas que eu tô falando pra você que a gente vai bugar o sistema religioso. São essas coisas. Por exemplo, aí você vai lá pra religião católica, certo? Aí você tem que rezar não sei quanto Ave Maria. Por quê? Um só não resolve. Com todo respeito, eu respeito a Maria, mãe de Jesus, respeito muito. Porque ela foi escolhida dentre... Tinha várias mulheres, meninas virgens. Maria foi escolhida para ser mãe de Jesus com 13 anos. Muita gente não sabe, tá? Foi com 13 anos. 13 anos ela foi escolhida. E vamos lá. Havia outras meninas de 13 anos também que eram virgens também. Alguma coisa Maria tinha que Deus escolheu ela. E tem que ser respeitada para sempre. Onde for aberta a palavra, tem que se dar o devido respeito a Maria. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Se Maria é tão santa, por que eu tenho que fazer 90 Ave Maria? Um só não estava bom? Por que tem que ser 90? Quando a gente era pequeno, tinha aquele negócio de penitência na igreja católica. Quem é mais velho sabe disso. Ajoelhar no milho. Por que tem que ajoelhar no milho?
Tem aquela religião que a pessoa bota o negócio no corpo e fica se machucando, cara. Por que eu tenho que fazer isso? Verdade. Então, aí você sai da religião. Você vê, acontece na religião evangélica, na católica, na espírita. E se a gente fosse aprofundar nas outras, a mesma Todos coisa. a mesma coisa. É igual na religião no islamismo, né? Que tem o xiita e o sunita. O xiita é o mais... Eu não vou saber qual que é o mais radical. Eu acho que os xiitas são os mais radicais. Aí a pessoa vai se explodir, vai matar os outros, vai morrer. Que isso, cara? Será que isso tá legal, pô? Entenda, eu não tô criticando a religião em si. Eu estou criticando A religiosidade. a religiosidade. A pessoa pode ser da religião que ela quiser, desde que ela não seja religiosa. Exato, porque se você tá numa religião e tá fazendo coisa que não tá legal, é hora de você abrir os olhos. Peraí, será que eu tô no lugar certo? Será que eu tô no ambiente correto para mim? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que tá legal isso? Como chega agora a época de eleição, esse ano é ano de eleição, né? Aí chega a época de eleição. Eu já vi um podcast, o pastor falando que isso. Não, se na minha igreja, se o membro votar em tal partido, eu expulso da igreja. Quer dizer, a igreja é dele, não é de Deus. Ele deixou bem claro. Sim. Agora, quantas igrejas que têm dono humano, e o dono não é Deus, que a gente tem frequentado, já participou, já foi num culto, já pregou, e pô, não tem nada de Deus ali. E isso faz com que as pessoas não tenham bem-estar, esse bem-estar espiritual. Por exemplo, esses dias uma ovelha que está na mentoria falou assim para mim: apóstolo, eu não vou poder fazer o jejum de 3 horinhas só. Eu boto sempre assim, faz jejum de 3 horas, ou de 6 horas, ou 9, ou 12. Assim, acima de 3 horas o que você puder, mas no mínimo 3 horinhas. No mínimo, 3 horas. Porque 3 horinhas todo mundo consegue fazer. Quem é diabético consegue, quem toma remédio consegue, todo mundo. Porque ninguém fica comendo o dia inteiro de 2 em 2 horas. Então dá para fazer, beleza. Aí o marido da minha mentorada entrou em contato comigo. Falou assim: olha, minha esposa não vai fazer esse jejum, não. Eu não sou contra ela estar na mentoria, tá ajudando ela, eu gosto, eu que pago a mentoria dela. Mas não vai fazer não. Eu falei, por quê? Não, porque ela já veio num jejum de 21 dias aí, numa igreja que a gente tava, que não podia nem ter relação sexual. Aí acabou o jejum, agora você vai botar 3 horas aí de jejum. Eu falei, mas quem disse que alguém pode dizer que você pode jejuar para não ter relação sexual se você é casado? Olha o que a religião fez. A mulher evangélica fez um jejum de Daniel de 21 dias. Peraí, o jejum de Daniel não era só de legume? Sim. O que tem a ver sexo? Aí o pastor já inventou. Na cabeça dele, não. No tempo de destruir um casamento. Exatamente. Aí se o cara não é convertido, não consegue ficar tanto tempo assim longe da mulher, vai lá e trai, e cai. Aí já cria um problema no casamento da pessoa. Tudo culpa da religião. Aí é onde eu falo pra você que tá assistindo aí a imersão agora. Quantas coisas você não fez que você não se sentia bem fazendo? Quantas coisas? Eu vou dizer uma coisa aqui, que é muito duro eu assumir, tá? Mas eu vou assumir aqui. Muitas igrejas têm trabalho social, não tem? Tem. Mas quantas que tiram da própria arrecadação para fazer o trabalho social? Porque a maioria das igrejas não toca um centavo na arrecadação dela. Ela arrecada tudo que tem para arrecadar e depois ainda manda a pessoa doar alimento. A maioria faz isso. Só tem dois que eu conheço que não faz isso, que somos nós e o bispo Bruno Leonardo. Só. O restante, tudo, o procedimento é esse. A gente não, a gente tira da arrecadação da igreja para fazer o trabalho social. Agora, a maioria não. Você dá dízimo, dá oferta, faz voto, faz proposta, faz um monte de coisa. Ainda tem que doar alimento ainda. E depois que leva o crédito, quem é? A igreja. A igreja. E a pessoa, parece que ela não fez nada. Aí eu pergunto para você, isso está te fazendo bem, meu irmão? Isso está te fazendo bem, minha irmã? Eu pergunto para você. Você consegue ter um bem-estar? Você vê que tem pessoas que estão a vida inteira em igreja, de um tempo para cá, ela não sente mais nada na igreja, cara. Ela não sente Deus. Ela não sente Deus. Pregação, ultimamente, a maioria das igrejas é só política. Só política, só política. Os pastores viraram fã do Silas Malafaia e acham que todo mundo é Silas Malafaia agora. Todo mundo quer ser Silas Malafaia, todo mundo quer ser qual é o nome do outro deputado aqui? Marco Feliciano. Todo mundo aí quer falar. Aí o cara fala o que não sabe. E deixa de fazer o trabalho que a religião deveria fazer, que é aproximar
as pessoas de Deus. Aí você vai lá na religião espírita, tô falando demais, quiser falar, pode me interromper, Não, fica à pode vontade. falar. Vai na religião espírita, é a mesma coisa. A maioria das pessoas que eu conheci, eu não estou criticando a religião, com todo respeito, mas a maioria das pessoas que eu conheci, que entraram na religião espírita, ficaram pior, pô. Ficaram pior. A pessoa parece que ficou maluca. Verdade. E na igreja evangélica não é muito diferente. Não. Na religião evangélica, porque quem muda uma pessoa, quem transforma uma pessoa é Deus. Só. Não é religião. E às vezes a pessoa entra na religião, principalmente hoje em dia, né? Que as pessoas, tem muita gente entrando para as religiões, até inclusive para as religiões evangélicas, mas ela não recebe um direcionamento para que ela possa mudar. Ela só se torna uma pessoa chata. Aí é chata na família, é chata no trabalho, é chata em todo lugar. E quando eu digo chato, eu não estou falando aquele chato, aquela perseguição por causa do evangelho, não por causa do reino, não. A perseguição por causa do reino é injustiça. Ela é uma perseguição injusta. Nem aquela pessoa que se converteu, aquele marido que se converteu, passou a ser um cara chato com a esposa, com os filhos. Ou a mulher que se converteu passou a ser uma mulher chata com os filhos, com o neto. Pelo contrário, um fruto do Espírito Santo é a alegria. Quer dizer, como é que uma pessoa é cheia de Deus e não é alegre? Uma pessoa amarga. Porque alguma coisa está errada. Ela está sempre de mau humor. Ela está sempre de mau humor. Sabe por que ela está sempre de mau humor? Porque eu vou te falar agora a chave do que a religião está fazendo com você e faz com muita gente. Porque a religião, o Bispo Leandro, faz a pessoa estar sempre insatisfeita. Ela não sabe disso. Ela nunca percebeu isso. Mas a religião incentiva o ser humano a ser insatisfeito e ser ingrato. Então a pessoa, ela nunca está contente com o que ela tem. E como ela nunca está contente com o que ela tem, ela está sempre em mau humor. Ela tem sempre aquela impressão que o mundo virou as costas para ela, que Deus não olha para ela, que Deus não atende a oração dela. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É que ninguém ensinou ela a ser contente com o que ela tem. E ser contente com o que eu tenho não me impede de querer ter mais. Mas me impede de ser ingrato. Me torna uma pessoa grata. E quando eu sou uma pessoa grata, eu vou lidar melhor com meus irmãos, eu vou lidar melhor com a minha esposa, eu vou lidar melhor com os meus filhos, eu vou lidar melhor no meu trabalho, eu vou lidar melhor com as pessoas de outra religião também. Tá tudo certo, eu tô bem. Eu tô bem. Mas essa insatisfação que a religião impõe, e aí eu vou dizer que principalmente a religião evangélica, essa insatisfação que a religião impõe na pessoa faz com que ela não consiga enxergar as coisas boas que estão acontecendo. Por exemplo, uma live dessa é uma maravilha, cara. Uma live dessa é uma maravilha, uma imersão dessa. Gratuito. Meu Deus do céu, olha que coisa boa está acontecendo. Quantas pessoas estão abrindo os olhos? Quantas pessoas estão mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, falando, meu Deus, poxa, que live é essa? Que live maravilhosa. É porque eu tô no celular aqui agora, senão eu ia te mostrar, né? Até mandar um beijo para a Aline e para a Dona Lene, né, da Lavanderia Positiva, que cuidam das minhas roupas há mais de 10 anos. E a Aline falou, poxa, que live abençoada, poxa, abriu meus olhos. Ela tá para tomar uma decisão. Caiu aí e já voltou já. Ela tá para tomar uma decisão importante na vida dela, com a família, com o marido, com os filhos e tal. E ela falou, poxa, essa live me ajudou muito. Ela falou, essa imersão aí me trouxe clareza. Quer dizer, é uma benção. Mas se a pessoa está sendo manipulada pela religião, ela vai estar sempre insatisfeita. Ela vai sempre ter um motivo para criticar. Já viu como o crente critica a vida dos outros? Ninguém é mais crítico do que crente e católico. Pode ver, não, é sério. Pode ver. Os mais fofoqueiros. Quanto mais religioso, mais fofoqueiro, mais julgador, mais se sente melhor do que o outro e tá fazendo pior do que aquele cara. É isso aí. Você pode ver que sempre na rua que tem um fofoqueiro, ou é católico ou é crente, pode ver. Fanático ainda. Tá doente, tá com a mente doente. Exato. Não tem o bem-estar espiritual. Não tem esse bem-estar. Sabe por que você não tem esse bem-estar espiritual? Eu matei a charada. É porque você está sempre sendo incentivado a estar insatisfeito com a vida. Aí tem aquela igreja que fala, você tem que se revoltar. Se revoltar com o quê? Se revoltar. Uma coisa é eu não concordar com a vida que eu estou vivendo e eu tenho que trabalhar, correr atrás, me esforçar. Você tem que se revoltar. Põe Deus contra a parede.
Pra quê? Vou chegar aonde com isso? Você acha que eu tenho capacidade de botar dedo na parede? Quem sou eu para botar dedo na parede? Ah, não, você tem que dar um grito de revolta. E a pessoa não entende que quando a Bíblia fala, não sei quem se revoltou, ou mesmo que eu falar para você se revoltar, não é para você ser uma pessoa e andar, tô irado. Não. É você não aceitar o que o diabo está fazendo na sua vida. É porque muitas das vezes, desculpa até interromper, esses ensinamentos carnais, eles acabam sendo desculpa para a própria pessoa não mudar. Então tem gente que é mal-humorado. Ao invés da pessoa tratar esse mau humor dela, procurar. Não, eu sou revoltado, eu não sou mal-humorado, eu estou revoltado com o mundo, eu estou revoltado com as coisas erradas. Meu amigo, toma conta da sua vida. Exato. Enquanto eu conheço, olha, eu tenho 42 anos, eu tenho 41, eu faço 43 esse ano. E quantas pessoas a gente conheceu? Pastores. Nós crescemos na igreja, pastores, esposas de pastores, que jogaram a vida deles fora por causa desses argumentos. Essa revolta. Não conviveram com os netos, não conviveram com os filhos, não tiveram não criaram os filhos de forma saudável. Não criaram laços familiares. Porque a gente não está aqui nesse mundo para ser bispo, para ser pastor, para ser obreiro, para ser diácono. A gente está aqui nesse mundo para ser filho de Deus, para viver como filho de Deus. E se a gente vê, por exemplo, tem pessoas na Bíblia que fizeram bobagem, né? Como Davi, que colheu na família dele as bobagens que ele fez. Mas a gente foi tirar o exemplo, por exemplo, de Abraão e de Isaac, que foram pessoas que tiveram uma vida totalmente reta. Jacó ainda pisou na bola ali, talvez, né? Alguns entendem que ele pisou na bola. Mas se for levar a vida de Abraão e de Isaac, você vê, Abraão teve uma vida legal. Ainda pisou na bola, que ele não esperou o tempo de Deus e foi fazer filho lá com a escrava. Mas, por exemplo, Isaac tem uma vida legal. Ele, a mulher, os filhos, a vida inteira, passou pelas lutas, mas não luta dele, não luta dentro dele. Luta da vida, gente que queria prejudicar, gente que queria... E ele foi em frente, ele venceu tudo, mas teve uma vida legal. Deus, ele quer que a gente tenha uma vida legal, uma vida feliz, uma vida confortável, sabe? E quando eu digo confortável, eu não estou falando que todo mundo tem que morar numa mansão, tem que ter uma vida que você... Até porque não vai, né? Até porque não vai. Nem todo mundo quer também, tem gente que não quer, ué. Uma vida que você se sinta confortável. Porque, por exemplo, eu sou casado, né, tenho 4 filhos, eu estou no segundo casamento, tive meu primeiro casamento, estou no segundo casamento com a minha esposa. Sabe, a coisa mais legal é você poder chegar em casa e você tá bem com a pessoa que você ama, ter paz, tá bem com seus filhos, não tá passando por lutas financeiras, não tá passando por problemas financeiros, tá bem de saúde. Então, isso que Deus quer para todos nós, que a gente tenha paz em casa, nos nossos relacionamentos, com a nossa família. Tem pessoas da nossa família que não são evangélicas, Sim. Tem pessoas da nossa família que são macumbeiras, são de outras religiões, e a gente se dá bem. Por quê? Porque a vida dela é a vida dela. Ah, mas que não há comunhão entre a luz e as trevas. A treva é o diabo. E quem quer te levar para o caminho do diabo? Enquanto ninguém quiser te levar para o caminho do diabo, essa pessoa não é das trevas para você, não. Se uma pessoa não tenta te manipular para caminhar no caminho do mal, deixa a pessoa viver a vida dela. Sabe? E você vive a sua vida e a gente ama e tem paz uns com os outros. Né? A gente ama o nosso próximo como a nós mesmos. Cadê esse ensinamento as pessoas não querem? Sabe? O pastor não ensina a amar o próximo de verdade? Sabe? Como você se ama, se dá bem. Eu acho que a coisa mais importante, o apóstolo Leonardo, mais do que dinheiro, mais do que casamento, mais do que tudo é a pessoa ter paz, viver em paz. Sabe? Conseguir ter paz. A pessoa pode dormir na esteira, no chão, de palha. A pessoa pode morar num lugar que não tenha saneamento básico, que não tenha energia elétrica. Sabe? Ela pode comer um arroz com farinha, mas se ela tiver paz, igual aqui a gente está no caminho, está aqui em frente um rio, né? A natureza está aqui. Poxa, eu na África fazia retiros de uma semana no mato, de uma semana na praia, de oração. E como era bom você ficar ali, sabe, no meio da natureza, porque o que importa não é o luxo, é a paz. E através da paz, a pessoa consegue as coisas boas na vida. Se ela estiver em paz, ela consegue. Ela vai ter uma pessoa que vai ter paz ao lado dela, não vai querer largar ela. Ela no trabalho vai prosperar. Não estou dizendo que não vai ter luta, mas então o que Deus veio trazer, aliás, a única coisa que Jesus deixou, não sou eu que estou dizendo, não, ele mesmo que diz lá no livro de João 15, se eu não me engano. Ele não deixou igreja, ele não deixou religião, ele não deixou costume, ele deixou uma coisa: eu deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou, não dou como o mundo dá. Então, o que Deus deixou, o que Jesus deixou para nós? A paz. Sabe, se você
cuidar de você, como na mentoria você tem essa oportunidade, se você aprender a viver em paz, sabe, ser satisfeito, no judaísmo, você vê que a religião, o nosso problema não é com a religião, é com o religioso. Sim. Você vê que no judaísmo tem um ditado que os rabinos falam que o verdadeiro rico é aquele que está feliz com aquilo que ele tem. Exatamente. O rico nem é aquele que tem... Esse é o verdadeiro bem-estar espiritual. Que está feliz com aquilo que... Aí alguém fala assim, mas como é que eu posso estar feliz com aquilo que eu tenho? É por isso que você não tem nada, é por isso que você não vai conseguir avançar, porque você nunca está feliz. Exato. Ah, mas meu filho dá problema. Sim, mas ele é seu filho. Deus te deu o prazer de ter sido pai, de ter sido mãe. Tem gente que sonha em ter um filho problemático, pelo menos para parir um bebê, e não consegue. Você conseguiu ter 2, 3, então seja grato. Ah, talvez até o filho é problemático, porque nunca... Todo o olhar que a pessoa tem que a mãe tem para ele, que o pai tem para ele, é um olhar de raiva, é um olhar de esse moleque só me dá problema, só me dá dor de cabeça. Só reclama, só briga também o tempo sabe, todo. Nunca tá bem. Ah, não, ninguém da minha família me segue na igreja. Claro, pô, quem que vai querer ser igual a você? Né? Então, quando a pessoa é uma pessoa de paz, de amor, de alegria, as pessoas vão querer viver. Ah, mas é que na minha vida, na minha família, ninguém presta. Tudo bem, então vai demorar um tempo para que as pessoas consigam entender que realmente você mudou e elas também venham mudar, porque nada acontece da noite pro dia. Você vê que a gente vai fazer o trabalho social hoje à noite e eu chamei algumas pessoas para ajudar e tal, né? E teve algumas pessoas que responderam assim, eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou ajudar quem tá na rua? O outro falou assim, esse pessoal tá na rua é marginal, deixa eu morrer de fome. Meu Deus do céu, porque é crente. E crente. Aí eu respondi assim, que falou assim, eu não tenho nem para mim. Eu falei assim, e você nunca vai ter. Porque enquanto você quiser ter para você, você não vai ter. O dia que você quiser ter para Deus e para ajudar alguém, aí Deus vai te dar. Porque as pessoas não conseguem entender. Jesus deixou tão claro. Se o grão de semente não morrer na terra, não vai germinar. Você não vive para você. Você não vive para você. As pessoas mais egoístas são as que mais sofrem. A mulher egoísta é a que vai ser traída, é a que vai ser agredida, é a que vai ser abandonada. A mãe egoísta é a que vai ficar velha sozinha, é a que o filho não está nem aí para ela. O homem egoísta é o que vai, desculpa, é o que vai ser corno, é o que... É verdade. Verdade é essa. Porque a nossa vida como sociedade não pode ser uma vida egoísta. A gente podia pegar todo esse conhecimento nosso aqui e guardar só pra gente. Aplicação na nossa vida e que se dane os outros, cada um faz o que quer da vida. Mas o que a gente entendeu? Não, poxa, a gente precisa fazer esse conhecimento que Deus nos deu chegar a alguém. Como? Através da mentoria. É na mentoria que esse conhecimento é passado diariamente. E você que está na mentoria, você não tem recebido os direcionamentos, porque nós estamos montando uma evolução que vai acontecer na tua vida. Fique em paz. Você está na mentoria, fique em paz. Se a sua mentoria venceu, faz o pagamento, deixa ela em dia. Germano, eu não estou na mentoria, eu quero entrar. Como é que faz? Não tem vaga. Desculpa, não tem vaga. A gente está tentando aqui abrir mais vaga na próxima semana, mas nesse momento, né, não tem vaga. Não tem vaga. O que dá para você fazer hoje é imersão aqui. É o que está dando para você. Então amanhã vem também, não falta. Mas na mentoria não tem vaga. Estou tentando abrir vaga. Se eu conseguir abrir vaga, eu vou te avisar, você que não está na mentoria. Mas você que está, valorize. Valorize. A gente precisa ser pessoas equilibradas. Porque quando você está no desequilíbrio, você faz o que não devia, você fala o que não devia, você se envolve com quem não devia e depois fica chorando. Ah, por que aquele homem me largou? Talvez não é nem para você nunca ter juntado com ele. Nunca ter juntado com ele. Ah, porque aquele homem é ruim para mim? Só é ruim para você, foi bom para todo mundo e continua sendo. Você vê que tem homem que é muito bom com qualquer pessoa na rua, mas com a mulher em casa ele é ruim demais, cara. Quer dizer, será que não tem alguma coisa errada nisso daí? Será que é só questão do cara ser endemoniado, que é macumba, é feitiço? Será que é isso? Ou será que a sua frequência espiritual está tão baixa que só consegue atrair energia negativa para a sua vida? E repito, dentro da mentoria, isso se reverte. Dentro da mentoria vai acabar essa cobrança de insatisfação que você carrega na tua alma. Vai acabar com isso, acabar com isso. A mentoria é para construir ou reconstruir a sua vida. De dentro para fora, da mente para o coração,
com atitudes, com posicionamentos, coisas que realmente vão fazer da sua vida uma nova vida. Então, por enquanto não tem vaga. Mas se a vaga se abrir, não perca a oportunidade, não. Se surgir uma vaga, não perca a oportunidade, não. Se eu mandar mensagem no seu WhatsApp falando, olha, abriu uma vaga aqui, agarra com unhas e dentes. Agarre com unhas e dentes. Porque você não pode mais ser marionete do sistema. Você não pode mais ficar comendo na mão dos outros. Chega. Chega. Você tem que conhecer os segredos. Você tem que conhecer a verdade. Você tem que dominar os segredos do mundo espiritual e do mundo emocional. E para isso, você tem que estar na mentoria. Vamos seguir viagem, Bispo Leandro? Vamos. Então, que Deus abençoe, e é isso. Deus tem o melhor para você, o melhor dessa terra. Você não precisa ficar desesperado para você poder comer e viver o melhor do seu dia. Só precisa seguir as orientações. Nem por força, nem por violência. É a palavra de Deus. É isso. Deus te abençoe. Amanhã, 17 horas, estamos juntos aqui na imersão. E a imersão de amanhã vai impactar mais ainda. Boa tarde. Fica com Deus.